Olá, sejam muito bem-vindos ao canal de podcast do professor Elias Cruz e hoje estaremos falando sobre o fim do bloco soviético. A União das Repúblicas Socialistas Soviéticas foi constituída em 1922 e até a sua dissolução em 1921 era o maior país do mundo com 22,4 milhões de quilômetros quadrados. Sua população era composta de mais de uma centena de povos com línguas, hábitos e religiões próprias e, embora a língua oficial fosse o russo, na União Soviética eram faladas muitas outras línguas. Durante seu governo, o ditador Joseph Stalin pôs em prática uma política de russificação da União Soviética, tornou obrigatório o ensino da língua russa em todo o território soviético e nomeou russos para os principais cargos governamentais, relegando a outras nacionalidades a segundo plano. Com a morte de Joseph Stalin, o poder na União Soviética passou às mãos de Nikita Khrushchev, que, por meio de uma série de medidas, iniciou uma política de desestalinização do Estado soviético, libertou presos políticos, diminuiu a censura à imprensa e desativou vários campos de trabalhos forçados criados por Stalin. Em 1956, Khrushchev foi além. Ele usou o espaço do 20º Congresso do Partido Comunista para denunciar os inúmeros crimes praticados por Stalin. Essas revelações cairiam como uma bomba e abalaram o comunismo no mundo todo. Como resultado, muitos militantes abandonaram os partidos comunistas de seus países. Em 1985, Mikhail Gorbachev, um homem com ideias novas, assumiu o poder na União Soviética. Para enfrentar as crises herdadas, Gorbachev propôs um amplo programa de reformas econômicas intitulado Perestroika, que significa reestruturação, e de reformas políticas chamadas Glasnost, que significa transparência. Essas foram as principais medidas da perestroika: corte nos gastos militares e retiradas das tropas soviéticas do Afeganistão, investimentos em novas tecnologias, fim do monopólio estatal sobre alguns setores, permissão para a abertura de lojas comerciais privadas de modo a melhorar e atender a população, e uma liberdade para instalar empresas estrangeiras no país. Com base na Glasnost, o governo de Gorbachev teve como medidas libertar presos políticos, suspender a censura à imprensa e estimular publicações autônomas, conceder liberdade de greve e pôr fim ao sistema de partido único, que, no caso, por muitos anos, foi o Partido Comunista, e introduziu o pluripartidarismo, sistema que prevê a existência de vários partidos políticos. Isso veio como uma medida quase que desesperada para superar crises que vieram de herança dos anos 50 e 60 dentro da União Soviética, em que gastos crescentes com as forças armadas e com a corrida armamentista espacial disputada com os Estados Unidos aumentaram muito, em que a defasagem tecnológica do bloco comunista em relação ao capitalista, sobretudo no campo da microeletrônica, da biologia e também da química, vinha fazendo com que a União Soviética fosse perdendo terreno para os Estados Unidos, Japão, Alemanha e outros países capitalistas desenvolvidos. Também havia uma questão da baixa produtividade agrícola e industrial, fora que, se não bastasse todos esses problemas econômicos, também dentro do próprio partido havia muita corrupção da burocracia soviética e lentidão na tomada de decisões. As reformas de Gorbachev, porém, não surtiram o efeito esperado. Em agosto de 1991, os conservadores desfecharam um golpe de Estado para derrubar Gorbachev. Para eles, essas reformas estavam ferindo aos preceitos do Estado da União Soviética. A população, no entanto, reagiu e, liderada pelo ultra-reformista Boris Yeltsin, presidente da Rússia, a principal república da União Soviética, saiu às ruas e venceu os golpistas, devolvendo então o poder a Gorbachev. No entanto, ele já não tinha como deter o processo de mudanças que ele próprio iniciara. A partir daí, deu-se então o esfacelamento da União Soviética. Uma por uma das repúblicas que a compunham foram se declarando independentes. Em 8 de dezembro de 1991, os líderes da Rússia, da Bielorrússia e da Ucrânia, tendo à frente Boris Yeltsin, proclamaram a extinção da União Soviética e a criação da Comunidade dos Estados Independentes, CI, que logo recebeu a adesão de outras repúblicas. Em 25 de dezembro do mesmo ano, Gorbachev renunciou formalmente e transferiu para Yeltsin o controle do arsenal militar que estava sob sua responsabilidade e que permanece nos estados da antiga União Soviética até os dias atuais.
Com o fim da União Soviética e as políticas da Perestroika e da Glasnost fizeram com que diversas nações proclamassem sua independência ou se reunificassem. Foi o caso da Alemanha. A disputa pela hegemonia mundial entre os Estados Unidos e a União Soviética levou à criação em 1949 de duas Alemanhas, a Alemanha Ocidental, que era capitalista, e a Alemanha Oriental, socialista. Vimos também que, na ocasião, a cidade de Berlim fora igualmente dividida em duas, a Berlim Ocidental e a Oriental, e que, para evitar a fuga da parte oriental para a ocidental da cidade, as autoridades da Alemanha Oriental mandaram erguer em 1961 o Muro de Berlim. Enquanto a Alemanha Ocidental foi se tornando um dos países mais ricos do mundo e com ampla liberdade de expressão, a Alemanha Oriental apresentava um ritmo de crescimento mediano, com seus cidadãos vivendo sob um regime de partido único e sem liberdade de opinião e de imprensa. A abertura política que a União Soviética permitiu fez com que diversas unificações e processos de independência no leste europeu começassem a se realizar. Um dos casos mais conhecidos e talvez o mais importante foi o caso da Alemanha. A disputa pela hegemonia mundial entre os Estados Unidos e a União Soviética levou à criação em 1949 de duas Alemanhas, a ocidental, que era capitalista, e a oriental, que era socialista. Na ocasião, a cidade de Berlim foi igualmente dividida em duas, Berlim Ocidental e Berlim Oriental. E, para evitar a fuga da parte oriental para a ocidental da cidade, as autoridades da Alemanha Oriental mandaram erguer em 1961 o Muro de Berlim. Enquanto a Alemanha Ocidental foi se tornando um dos países mais ricos do mundo e com ampla liberdade de expressão, a Alemanha Oriental apresentava um ritmo de crescimento mediano, com seus cidadãos vivendo sob um regime de partido único e sem liberdade de opinião e de imprensa. Na década de 1980, descontentes com a falta de liberdade, com as condições de vida e de trabalho vigentes e estimulados pela Glasnost, a abertura política de Gorbachev, na União Soviética, os cidadãos de Berlim Oriental promoveram ruidosas manifestações para pleitear democracia e melhor qualidade de vida. Em 9 de novembro de 1989, convencido de que não havia outra saída, o dirigente comunista da Alemanha Oriental, Egon Krenz, assistiu à derrubada do muro que dividia Berlim, o principal símbolo da Guerra Fria. Segundo alguns historiadores, a queda do Muro de Berlim marca o fim da ordem mundial bipolarizada, caracterizada pela disputa da hegemonia mundial entre capitalistas e comunistas, dando fim à Guerra Fria como conhecíamos. Em outubro de 1990, a Alemanha, que à época tinha 80 milhões de habitantes, voltou a ser um só país. Enquanto o processo da Alemanha se estendia, vários outros processos de países do leste europeu estavam acontecendo e brigando pela sua independência própria. A Polônia foi o primeiro país a migrar do modelo de socialismo burocrático para a economia de mercado e o pluripartidarismo. Lá, desde 1980, por meio de greves consecutivas, o movimento operário polonês conseguiu representatividade junto aos trabalhadores e, liderado pelo operário Lech Walesa, organizou um sindicato próprio, o Solidariedade, que era apoiado pelo Papa João Paulo II, que era polonês, e que foi ganhando prestígio e passou a representar os anseios por liberdade da maioria dos poloneses. Pressionado pela população, o Partido Comunista Polonês se afastou do poder. Em 1990, ocorreram eleições livres na Polônia e o líder sindical Lech Walesa sagrou-se presidente. Na Romênia, os ditadores Nicolau e Helena Ceausescu agiam como se fossem donos do país. Empregavam a polícia secreta romena, a Securitate, para reprimir duramente qualquer manifestação popular. Essa política gerava ódios que vinham se acumulando ao longo dos anos, até que no Natal de 1989, a população se revoltou contra o ditador romeno. A polícia romena usou de violência, mas não conseguiu impedir que Ceausescu e sua esposa fossem presos e fuzilados. Na Tchecoslováquia, a abertura política e econômica se processou sem o uso da violência. Por esse motivo,
ficou conhecido como Revolução de Veludo. Em julho de 1990, o escritor Václav Havel foi eleito presidente democraticamente. Os eslovacos, no entanto, queriam a separação. Para resolver essa divergência, foi realizado um plebiscito e decidiu-se que o país seria dividido em dois, República Tcheca de um lado e Eslováquia do outro, o que se concretizou em 1º de janeiro de 1993. O caso da independência da Iugoslávia foi um tanto mais complicado. Na Segunda Guerra Mundial, os iugoslavos resistiram ao nazismo comandados por Josip Tito, que, à frente de um exército de guerrilheiros, libertou a região das mãos dos nazistas e, em 1945, declarou a Iugoslávia um Estado socialista. A Iugoslávia de Tito era formada por 6 repúblicas: a Eslovênia, a Croácia, a Bósnia e Herzegovina, a Sérvia, Montenegro e Macedônia, sendo que cada uma delas era habitada por várias etnias. Para manter a paz na região, o Marechal Tito esforçava-se para distribuir recursos e poderes entre as 6 repúblicas de maneira equânime. Com isso, ele conseguiu enorme prestígio e popularidade, tanto em seu país quanto no Ocidente. Mas com a morte de Tito, em 1980, as aspirações nacionalistas e as rivalidades entre as várias etnias renasceram e a Iugoslávia perdeu o seu domínio. O nacionalismo passou a se sobrepor ao comunismo como força dominante nos Balcãs, assim como era denominada essa região no sudeste da Europa. Aproveitando-se de uma crise econômica vivida pela Iugoslávia no final dos anos 1980, Slobodan Milošević, presidente do país na época, adotou um discurso radical e etnocêntrico, apresentando-se como defensor das minorias sérvias que viviam nas repúblicas iugoslavas. Reagindo ao autoritarismo e ao etnocentrismo de Milošević, a Eslovênia e a Croácia, as 2 repúblicas mais ricas, declararam-se independentes em 1991. Enquanto isso, na Bósnia, formou-se um governo constituído por bósnios muçulmanos, que eram a maioria, croatas e sérvios da religião ortodoxa, que eram 33% da população. Contrariando a vontade da maioria, Slobodan Milošević armou os sérvios que ali viviam e iniciou uma guerra contra o governo recém-eleito. O conflito étnico-religioso durou 3 anos, de 1992 a 1995, e envolveu uma política de limpeza étnica proposta pelo líder dos sérvios da Bósnia, Jovan Karadzic, com um apoio material e tático de Milošević. A política de limpeza étnica vitimou milhares de pessoas. As práticas e torturas e tudo o que ocorreu ao longo desse conflito sensibilizaram a opinião pública internacional e levaram a OTAN a intervir nos Balcãs, forçando Milošević a reconhecer a Bósnia como um Estado independente. Com isso, a Iugoslávia ficou reduzida a 2 repúblicas apenas, Sérvia e Montenegro. O conflito, o pior já ocorrido na Europa desde a Segunda Guerra Mundial, resultou em 250 mil mortos, milhares de refugiados e órfãos. Em 2003, o parlamento iugoslavo reuniu-se pela última vez e decidiu extinguir a República Federal da Iugoslávia, constituindo um novo Estado, a União da Sérvia e Montenegro. Posteriormente, por meio de um plebiscito, a população montenegrina optou por se separar da Sérvia, fato consumado em 2006. 2 anos depois, Kosovo, uma província da Sérvia, com 90% de albaneses de religião muçulmana, também exigiu a separação. Muitos países reconheceram a independência de Kosovo. Alguns, como a Rússia, nunca reconheceram. Enfim, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Assinem o canal, curtam o vídeo e compartilhem com seus amigos, para que a disciplina de História se torne um tanto mais relevante no cenário nacional. Valeu!